Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvo ao Senhor por mais uma oportunidade, pela ministração do Espírito, porque tudo é graças à ministração do Espírito, discernimento. Louvo ao Senhor por mais uma palavra que vai ficar aqui registrada, que essa palavra continue edificando vidas, santificando e conduzindo-as ao caminho que leva à vida, ao caminho que leva à salvação, amém? Hoje eu vou falar a respeito do poder da palavra do Senhor. E é uma palavra que é preciso estar, consciente de que é pelo discernimento do Espírito. Eu louvo ao Senhor por compreender a palavra dele, por compreender a letra, por ela se revelar, de modo viva e eficaz, porque assim é a palavra do Senhor, quando temos a mente de Yeshua, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Ao contrário, continua sendo a palavra do Senhor, mas não sempre compreendida, E a palavra do Senhor ela é rica, ela é como o oceano, como o mar, que é gigantesca, poderosa. E eu vou deixar aqui bem claro isso. A palavra do Senhor, ela quando se fala também a respeito dos propósitos do Senhor, alinhado à importância de compreender o poder da palavra do Senhor, que não volta vazia, como diz aqui em Lucas, vou ler Lucas, primeiramente, que eu vou ler bastante palavras, tá? Mas o foco aqui é a palavra do Senhor, edificada em nossas vidas, e a importância de entendê-la, de nós entendê-la, para o nosso bem, e para compreender que as promessas, o agir do Todo-Poderoso, é algo que é certo, Marcos, não é Lucas, é Marcos, Marcos, capítulo 13, versos 31 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por quê que elas não se passam? Porque a própria palavra do Senhor diz que a palavra ela não volta vazia, sem antes cumprir, aquilo que faz parte dos propósitos do Senhor. Então, toda palavra lançada, toda palavra lida no seu contexto, no sentido do que quer dizer a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O que acontece e é uma pergunta que a gente tem que nos fazer, A palavra que a mim foi lançada, a palavra que a mim foi propagada, ela foi carregada de promessa? Ela foi carregada de propósitos? Porque uma coisa são os propósitos humanos, daquilo que a gente acredita que é bom pra gente, acredita que vai nos fazer bem, vai ser construtivo, na nossa vida. Às vezes os propósitos simplesmente é de viver, é de curtir, é de não se preocupar com o dia de amanhã. Então, as pessoas têm vários propósitos na vida. Esses propósitos são vãos, mas quando se refere o propósito do Senhor, aí é onde devemos nos colocar o nosso coração, a nossa mente na palavra, para entender quais são os propósitos do Senhor para a humanidade
E aí, trazendo, né, de um modo mais particular, quais são os propósitos do Senhor para a minha vida. Quando se refere à humanidade, Senhor já descreve nos livros dos profetas juízos, onde o foco é trazer transformação, onde o foco é trazer libertação, santificação, conhecimento dele, ajustamento, né? Tudo segundo as instruções da palavra dele, né? Então é muito importante, quando a gente quer saber a respeito dos propósitos do Senhor, mergulharmos a nossa mente na leitura da palavra do Senhor para descobrirmos o que o Senhor tem como propósito na questão do todo e para a minha vida, porque a palavra responde, a palavra nos dá as instruções, né? Por isso está escrito aqui, deixa eu ver, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, no que se refere a essa questão dos propósitos do Senhor no todo e no particular, vamos dizer assim, há pessoas que acreditam que o Senhor não age em vidas no particular. Há pessoas que acreditam que o Senhor, quando Ele vai intervir com algo ou fazer algo, Ele faz no todo. Eu entendo diferente. A palavra me permite compreender que o Senhor, quando Ele age no todo, logo então Ele também age no particular, né? Cabe a nós entender o agir do Senhor. Cabe a nós nos colocar, né, segundo as instruções doutrinárias do que fora dito ao apóstolo Paulo. E então vai fazer todo efeito sobre a minha vida no particular. Entendem? Então aqui a palavra em 2 Timóteo capítulo 3, 16 está falando a respeito da escritura, que é inspirada por Deus e útil para o ensino. Inspirada por Ele porque é dele, veio dele, é um presente dele para nós, né? Do zelo dele para continuar desde o início da humanidade, cuidando para que o bem não se destrua, não deixe de existir, para que o bem seja a maioria e não a minoria, para que o bem tenha força, porque o bem vem dele, então não tem como destruir o bem, não tem como destruir as coisas boas, as coisas que se fundamentam numa vida em conformidade ao Senhor. Não tem como destruir. O que acontece é, do outro lado, uma questão que é contrária à palavra do Senhor, as instruções das Escrituras do Senhor, elas até parecem ter força, mas não tem. Parece no sentido de que, por conta da propagação, por conta da forma facilitada de ser aplaudida, de ser propagada, de ser divulgada. Aí as pessoas que visam uma ótica que é voltado para as informações, vamos dizer assim, conteúdos abertos, conteúdos de televisão, de rádio, seja o que for, né? Sempre por trás tem uma ação humana.
Mas se as pessoas se baseiam como uma força sobre aquilo que elas têm como informação, que não a Bíblia, né, que não seja de conformidade à palavra do Senhor, tende a má compreensão de que se tem força. Não, a força é do bem. A força é de tudo aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Como eu li lá atrás, passaram céus e terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Não hão de passar no sentido de que, como eu li a outra, como eu falei da outra, que até que cumpra os propósitos do Senhor, né? É uma palavra que merece muita atenção, muita meditação. Conselho que depois de ver o vídeo, voltem, ver novamente, vá acompanhando na palavra do Senhor. E que o Espírito lhe dê a compreensão. Então, a palavra, a Escritura, ela inspira, ela nos inspira, né? Ela nos ensina. E a inspiração, ela vem do Espírito. Os ensinamentos são bons, são edificantes, transformadores, que nos coloca em uma condição de filho, de pessoas que discernem todas as coisas, que tem um equilíbrio. Aí então você vai passar a compreender o porquê que a palavra do Senhor, ela não passará. E depois eu vou ler outras palavras e vocês vão entender melhor isso, né? Ela não volta vazia e nem passará, ela se cumprirá. E ela tem se cumprido, né? No que se refere o todo, à humanidade, a questão da repreensão, ela corrige, como tá aqui, ó, correção, instrução na justiça. Ela corrige, ela instrui na justiça. A justiça está no que representa a questão da justiça, ela precisa ser transparente, ela precisa não visar lados, ela tem que se cumprir à risca, né? Ela tem que ser reta, a justiça tem que ser reta, né? E quando isso acontece, um todo ganha, um todo é favorecido, né? De suas diversas maneiras, mas o todo só tende a ganhar. Fica então claro de que a força do bem, ela é maior. Ela sempre foi a maior e ela sempre será a maior. Por quê? Porque quem rege tudo é o Todo-Poderoso. Ele não permite que o mal se torne um câncer de tal maneira que seja, humanamente falando, impossível de ser revogada e impossível de ser barrada, melhor dizendo, né? Chega um ponto do limite. Mas eu quero colocar aqui a questão de que precisamos ter a consciência disso. Faz toda a diferença quando nós temos essa consciência, tá? Aí você vai entender o porquê que você vê um diferencial, como diz lá em Daniel 12, muitos resplandecerão como fulgor, né, do céu, brilharão como as estrelas. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão alinhadas a uma justiça, elas estão alinhadas a uma verdade sobre a orientação e instrução do Senhor. Não necessariamente essas pessoas podem ter uma representatividade, né, de é evangélico, é isso, é aquilo, não. Não se trata de religião. Se trata de uma pessoa instruída, que tem um discernimento no espírito, que é orientada e não rejeita a palavra do Senhor. Logo então, a palavra do Senhor, promessas, advertências de juízos, essa pessoa compreende, entende
que o Todo-Poderoso, de fato, sempre esteve e está acima de tudo. Independente se essa pessoa é muito instruída no sentido acadêmico, se essa pessoa... Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que compreendeu que o bem é maior e que ele prevalece, né? O que há abaixo do sol, que há na humanidade inteira, são questões relativas humanas, no que se trata da questão humana, que às vezes, ao olhar das pessoas, tem força por conta da divulgação, mas não se tem força e não se pode dar força àquilo que é contrário ao bem, àquilo que é contrário à justiça, àquilo que é contrário à palavra do Senhor, porque não pode prevalecer. Você compreendendo isso gera uma cura dentro de você de tal maneira que você vai entender quem é que dá orientação à tua vida, quem é que te guia, quem é que te orienta, quem é que te encaminha sobre essa terra. Porém, estamos em tempo de graça, é importantíssimo que se entenda que devemos nos colocar como Abraão, pai na fé, devemos nos colocar como Noé, como João Batista, o vídeo anterior que eu fiz, um vídeo maravilhoso, como exemplo de João Batista. Devemos nos colocar como o exemplo dos profetas, que quando o Senhor falara com eles, independente de qual dura era a advertência naquele tempo de reinados, eles tinham que ir. A obediência fez parte da vida desses homens como prioridade, porque ali quem regia a vida deles é o Todo-Poderoso. Então, com certeza, creio eu, que eles tinham essa confiança, essa autoconfiança que precisamos para quê? Não permitir, às vezes, o bem, melhor dizendo, o mal disfarçado de bem, pode estar te dando instruções negativas e contrárias ao que diz a palavra do Senhor. Pode estar dentro de um conceito religioso, né? Peles de cordeiros, né? Mas na verdade, com outra finalidade que estão te guiando. E nisso vai se tardando a tua libertação. Vai tardando a grande e maravilhosa compreensão de compreender os propósitos do Senhor. Olha só o que diz aqui. Vou folhear bastante a Bíblia hoje, viu, gente? Peço que vocês tenham paciência, que vocês acompanhem, porque é maravilhosa a palavra do Senhor, né? Eu tô falando da palavra, né? Aqui em Jó 42, versos 1 e 2 diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pronto. É assim que devemos nos colocar nessa confiança, confiança de Jó. Todos os 42 livros de Jó é um gráfico, né, extraordinário, que nos mostra com a mente de Yeshua, com a mente cristã, de quem está em Cristo, de quem foi renovado, que são instruções atemporais, instruções para todas as gerações, né, para que nós venhamos compreender, né, que diante de todas as questões da vida, é maravilhoso, né? Eu quero colocar aqui de uma forma muito clara, todas as questões da nossa vida, independente das situações que a gente viva, poderia ser comum, mas nem sempre é. Tem pessoas que ficam no meio do caminho aí. Mas o propósito, segundo o entendimento das cartas de Jó, o propósito é chegar no fim, ou no momento determinado, melhor dizendo, não no fim, no momento determinado, a confiança plena.
A confiança plena no sentido de que todos os propósitos do Senhor são concluídos e não podem ser frustrados, né? No todo aqui, e é importante que se coloque o todo, a questão do todo, porque embora o mal, com aparência de bom, tenha crescido, tenha ludibriado muitas pessoas, mas por conta da exposição, por conta da leitura da palavra do Senhor, as pessoas se alinham a uma instrução correta, como está lá escrito, né, em 2 Timóteo, a uma instrução correta, a uma exortação de acordo, né? Logo então essa pessoa vai estar alinhada à justiça do Criador, né? Deixa eu ler novamente. Alinhada à justiça do Criador, que está unida ao bem, que é maioria, está unida ao que é verdadeiro, ao que nos conduz, né, a uma vida cristã reta e uma vida de acordo, né, para comprovar esses propósitos, seja no todo ou no particular, se cumprindo em nossas vidas, né? Então, é 2 Timóteo. Então, somos corrigidos, exortados, somos instruídos na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que é uma exortação, né? É uma exortação. Não é possível alguém que se diz como líder ou tem um cargo, está a cargo de liderar vidas, viver essa justiça, né? Fazer a obra de Deus, a obra como cristão, melhor dizendo, a obra como cristão, exercer aquilo que você foi chamado, né? Se essa pessoa não estiver alinhada a essa justiça. Precisa estar alinhada a essa justiça para ser plenamente preparado. E a exigência que faz aqui a palavra é plenamente preparado. Se a pessoa não está plenamente preparado, isso demonstra que, como eu falei lá em Jó, o gráfico, né? As pessoas estão sendo guiadas mais por alguém que está no gráfico, no crescente. Mas o importante é que essa pessoa já tenha a mente de Jó em 42. Eu bem sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Porque ali Jó chega no momento, ele fala, eu bem sei, aí eu tomo para nós devemos saber que no contexto geral, humanamente falando, da humanidade, ou no particular, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Então, existe logo então da ideia de que nós, eu estou falando com as minhas palavras, nós é que por várias atitudes, por várias ações, pela falta da sabedoria, lutamos contrário, fazemos com que as nossas ideias, os nossos propósitos vão contra os propósitos do Senhor. E agora eu vou explorar bastante essa questão para que fique claro o que é o propósito do Senhor, né? Porque existe aí duas etapas, né? Até Malaquias, de Moisés até Malaquias, entendemos que ali está falando do filho, a escritura, como ele diz lá no caminho de Emaú, se refere a ele, está falando de um tempo grandioso que se viria, promessas e palavras dadas aos profetas para ir no tempo dos reinados, palavras de juízo, palavras de exortação, palavras de zelo, palavras duras,
porque o Senhor sempre cuidou para que esse bem esteja alinhado. Porque não é possível, de outra maneira, tudo já teria sido destruído. Diante do Criador, acredito eu, não existia a possibilidade do mal ser destruído. Mas se trata de pessoas, de humanos, né? Então, você lendo a Bíblia com essa mente, você entende o agir do Pai, tempos em tempos, para nos instruir todas as gerações, né? Antes de ler Gênesis, gente, eu vou ler aqui, que a palavra do Senhor, ela não se contradiz, viu? Ó, Eclesiastes 1, versos 4 diz: geração vem e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Aí tem a palavra lá em Apocalipse que diz: eis que faço novas todas as coisas, né? Alguém pode entender assim, ué, então a terra vai ser toda destruída, né? Existem palavras que falam de que o mar não existirá mais. Então, o que pode acontecer aí é uma mudança geográfica, melhor dizendo, né? Uma mudança geográfica. Mas não necessariamente o Senhor vai destruir a terra, não. A terra, de fato, ela permanece para sempre. O que se muda são gerações, né? E como está lá em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, está associado a tudo isso que eu estou falando para vocês. O renovo de conduta, o renovo de como enxergar as coisas, de como entender o agir do Todo-Poderoso. O Senhor fez esse renovo e depois eu vou explorar mais isso. Esse renovo no Filho. Agora estamos no tempo de graça para entendermos, né, com o auxílio do Espírito Santo, com a leitura, com o zelo de meditar na palavra como os bereanos. A gente entende esse fazer novo, né, que já foi feito, mas que agora a gente só precisa entender. Amém? Glórias ao Senhor por isso. Então aqui, estou procurando não me alongar a cada palavra, né? Porque o foco é poder da palavra do Senhor. O que ela nos instrui, ela é a nossa cura, ela que nos santifica, ela que nos instrui, ela que nos corrige, como está escrito lá em 2 Timóteo, ela que nos dá a compreensão a respeito da justiça, para que sejamos aptos, plenamente preparados para toda boa obra. A gente precisa entender isso, né? Então aqui em Gênesis, capítulo 18, a partir dos versos 16, eu não vou ler tudo, a partir dos versos 16, vai falar a respeito da intercessão de Abraão, né, de Abraão, por Sodoma, né? Por Sodoma, porque sabemos, né, Ló estava lá com a sua esposa, suas filhas. Ló ali era o parente mais próximo de Abraão, então ele se compadeceu, né? Mas ele se compadeceu por Sodoma. Ele ora ao Senhor. Só que eu não vou ler tudo, eu vou pegar aqui alguns versículos, ó. O versos 19 diz: pois eu o escolhi, para que ordene. Presta atenção que aqui o Senhor já está falando uma palavra poderosa, ó. Primeiro, temos que ter isso em mente, né? O Senhor escolheu Abraão. Para quê? O Senhor me escolheu para quê? O Senhor escolheu fazer com que o bem prevaleça. Para quê? Qual é o propósito? Aqui estamos falando de propósito aqui, né? Qual é o propósito que se revela aqui em Abraão 18, né? Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. E aí indo lá para, vou fazer nessa ida e volta aqui. Indo lá para Romanos, não é judeu quem o é, exteriormente, quem é circuncidado na carne, né? Mas no coração. O é judeu
Quem é circuncidado no coração. Então, fazemos parte do povo de Israel, do povo descendente de Abraão, porque fomos circuncidados no coração, que representa a fé no Filho, a confiança no sacrifício perfeito definitivo, como está lá em Hebreus 10. Fomos renovados. Temos a mente de Yeshua, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Né? Fomos renovados no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Tudo pelo amor ao Evangelho, tudo por amor à palavra, tudo por reconhecer o amor do Pai por nós, né? E que se conserve, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Antes de falar da questão da intercessão do pai na fé e Abraão, é preciso que a gente tenha essa palavra aqui em mente. Porque serve para todas as gerações. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Por quê? O que haverá é uma transformação geográfica. Isso já é comprovado até pela ciência, né, vamos dizer assim, já é comprovado, né? Não da forma como se põe, mas a gente pode comprovar também, ver mudanças climáticas, mudanças seja boas mudanças por conta do cuidado, a terra, que devemos cuidar da terra, porque precisamos dela, né? Tá tudo alinhado. Precisamos que a terra esteja arborizada, que os rios estejam limpos, né? Cuidar da fauna, da flora, respeitar o habitat dos animais, cuidar dos animais, cuidar de tudo que tem vida, cuidar do nosso jardim, né? A boa consciência humana começa quando você tem um jardim, tem uma plantinha, você não tem muito espaço, tem uma plantinha, mas você cuida daquela plantinha. Isso é um exercício maravilhoso que só nos rende graças, né? Porque tudo que tem fôlego glorifica ao Pai, exalte ao Pai. Então, eu não quero entrar nessas questões, né? Mas ser conduzido, instruído pela palavra do Senhor, é o que nos possibilita essa conservação. A sermos conservados no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Fazendo vir a Abraão o que prometeu, os propósitos, as promessas, como está escrito em Jó 42, não é Abraão, mas é Jó. Como está escrito em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, a todo o povo depois de Yeshua e antes, né? É entender a palavra do Senhor. Entender os propósitos dele, está tudo escrito na palavra dele. As promessas se cumprem